Nós chegamos ao fim do livro e eu acredito que eu vou estar, a partir de terça-feira, pregar o livro aos Hebreus, dos Hebreus, né? Eu creio que vai ser ele, vai ser o próximo. Eu ia pregar Atos, mas eu acho que eu vou pregar. Eu fiz muitas referências nele, dentro desses Pentateuco, entre o livro de Josué e o Pentateuco, no livro de Hebreus, por isso eu simpatizei a pregar o livro aos Hebreus, né? Para ver o que tem lá. Depois eu volto para Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, né? O tempo. Né? Josué, hoje é o último capítulo de Josué, né? Glória a Deus. Josué 24, capítulo 24, do versículo 1, né? Ao versículo 33. Hoje nós temos aqui 33 versículos para pregar, viu, irmãos? Eu convido você, é de casa, nós já são 20 horas e 48 minutos, né? Agora, 20 e 48. Dá tempo. Mas eu acho que terça-feira eu vou fazer uma repetição aqui no Josué capítulo 19, do versículo 1 ao 51, porque eu não compartilhei essa mensagem, ela está fora da compartilhação, né? Eu vou ter que pregar ela na quarta-feira eu começar outro livro, viu? (1427) antes da era cristã. Despedida de Josué. Ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel e os seus príncipes, os seus juízes e os seus oficiais e se apresentara diante de Deus no tabernáculo onde o altar e a arca do concerto estavam, né? A arca da aliança. 2. Josué então disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, vossos pais habitara antigamente do outro lado do rio, ou seja, Terá, pai de Abrão e de Naor, e servira a deuses estranhos. Quando a graça encontrou Abraão, ele era um idólatra. De fato, de uma maneira ou outra, todos os que não conhecem o Senhor são culpados do pecado, da idolatria. Para muitos é adoração do eu, né? Até no cristianismo, os ídolos são em abundância, embora de uma forma diferente. Do tempo de Josué, muitos adoram suas igrejas, suas denominações, etc., né? É o que acontece hoje, né? Em vez de adorar Deus, adora a casa, né? As obras enxertadas, né? Aquela que dá lucro, aquela que dá ego, né? 3. E eu tomei a vosso pai Abraão do outro lado do rio e o trouxe
multipliquei a sua geração e lhe dei a Isaac. O rio Eufrates, onde Abraão tinha ido. O Senhor era o autor de todas essas coisas que aconteceram a Abraão, né? Ele está falando aqui, testificando do que Deus fez na vida de Abraão. Deus fala, lembrando para ele. 4. Isaac, dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei o monte Seir para que o possuísse, mas Jacó e seus filhos desceram ao Egito. Amém? 5. E eu então enviei a Moisés e Arão e feri o Egito como o fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. Nesse capítulo, aprendemos que Josué exerceu a função de profeta. Encontramos a prova disto nos versículos 2 ao 27. De fato, tudo entre esses dois versículos, incluindo estes versículos, é profético. 6. E tirei os vossos pais do Egito, e quando viestes ao mar, os egípcios perseguiram a vossos pais até o mar vermelho, com carros e cavalaria. 7. E como eles clamaram ao Senhor, ele pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e fez vir sobre eles o mar, o qual os cobriu, e os seus olhos viram o que fiz no Egito. Depois estiveram muitos dias no deserto. Era a vontade do Senhor que Israel passasse um breve período de tempo no deserto para que pudesse aprender a fé e confiança nele. Esse prazo teria sido aproximadamente 2 anos. Entretanto, eles, em troca, passaram aproximadamente 40 anos no deserto devido à incredulidade. Era verdadeiramente muitos dias. 8. E então vos introduzir na terra dos amorreus, que habitava na outra parte do Jordão, os quais pelejaram contra vós, mas eu os entreguei em vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruiu de diante de vós. Enquanto Israel servia ao Senhor, o Senhor pelejou por eles. Amém? Quando você deixa Deus, Deus não peleja mais por você, viu? 9. E se levantou também Balaque, filho de Beor, né? Filho de Zippor, né? Rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou a chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Balaque, o filho de Zippor, e Balaão, filho de Beor, né? 10. Mas eu não quis ouvir a Balaão, antes vos abençoou repentinamente, e eu vos libertei das suas mãos. Amém? 11. E vós, tendo passado o Jordão, viestes a Jericó, e os moradores de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, fariseus, cananeus, heteus, girgazeus, heveus e jebuseus, e eu os entreguei em vossas mãos. Ou seja, 7 nações fortes
que foram derrotadas pelo Senhor, né? Glória a Deus. 12. E enviei vespões adiante de vós, os quais vos lançaram de diante de vós, tais como os 2 reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com o teu arco. O Senhor usou o humilde Vespão para efetuar a vitória. Amém? 13. E vos dei a terra pela qual nada trabalhastes, e as cidades que não edificastes, nas quais habitais, e das vinhas e oliveiras que não plantastes, comeis. 14. Agora, pois, temei ao Senhor, e o servis, ou seja, e o servais, né? Vamos falar dos servais aqui lá, no plural, né? Com integridade e com verdade, e tirai do meio de vós os deuses, aos quais serviram os vossos pais da outra parte do rio e no Egito, e servi ao Senhor. 15. E se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviam os vossos pais, quando estava do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O guerreiro não pode responder por outros, mas responde por si mesmo. E a sua resposta deve ser a resposta de cada ser humano na terra, né? E Jesus foi fiel a si mesmo, ele não pode negar-se a si mesmo. Ainda que nós sejamos fiel, ele é fiel, né? Então, o que 16, o povo respondeu e disse: nunca tal coisa aconteça que deixamos ao Senhor para servirmos a outros deuses. 17, por quê? O nosso Deus é o Senhor, que nos tirou a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, o qual diante dos nossos olhos tem feito estes grandes sinais e nos guardou por todo o caminho por onde andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais temos passado. 18. E o Senhor lançou de diante de nós a todos os povos, ao amorreu que habitava na terra. Nós, pois, também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Eles estão garantindo para Josué também, depois que ouviu Josué dar a palavra dele. O povo respondeu corretamente. Entretanto, como o futuro próximo prova os seus corações, não estava exatamente de acordo com as suas palavras, né? Que falaram. 19. E Josué então disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porque Ele é Deus Santo, e Deus ciumento, que não perdoará as vossas rebeliões e os vossos pecados. A mensagem dada aqui é que a palavra perdoar, como utilizada, significa remover ou carregar a carga da culpa. Em outras palavras, Deus não pode fazer tal se há expiação.
apropriada não for feita, ou seja, com o sacrifício apropriado, que é um tipo de cruz e a fé. Nesse sacrifício, nesse sacrifício, rebelião significa uma ruptura. Perdão. Ruptura, ou rompimento do convênio. A pessoa pode obter perdão, misericórdia e graça só à base de Cristo crucificado e a fé nessa obra expiatória. João 3,16. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira, irmão? Que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. 20. Se deixares ao Senhor e fores e servirdes a deuses estranhos, então ele se voltará e vos maltratará e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Em tudo isso, Deus nunca muda. Ele recompensa a obediência e traz juízo sobre a desobediência. Amém? 21. O povo então disse a Josué: não antes serviremos ao Senhor. 22. E Josué respondeu ao povo: vós sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes ao Senhor para o servir. E eles responderam: testemunhas somos. 23. E tirai, pois agora os deuses estranhos que estão no meio de vós, e inclinai ao Senhor Deus de Israel o vosso coração. Então, esta passagem prova que havia ainda idolatria entre os israelitas, apesar das grandes coisas feitas a eles pelo Senhor. Por isso João, o amado, diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João 5, 21, 24. E o povo respondeu a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e a sua voz obedeceremos. Eles estão garantidos diante de Josué. 25. Então Josué fez aliança com o povo naquele mesmo dia e lhe pôs estatutos e leis em Siquém. 26. E escreveu Josué estas palavras no livro da lei de Deus, e tomando uma grande pedra, levantou-a ali debaixo de um carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. 27. E Josué disse a todo o povo: eis que está aqui esta pedra que será entre vós por testemunha, a qual ouviu todas as palavras do Senhor que ele tem falado conosco, e será, pois, testemunha contra vós, para que não mintais contra vosso Deus. O Senhor disse aos fariseus que as mesmas pedras estavam preparadas para
em Lucas 19:40, né? Se os homens parar de clamar, as pedras clamarão. É isso que Deus diz. 28. E enviou Josué ao povo, cada um para a sua herança. Seria a última oportunidade que muitos deles viria a Josué, um dos maiores varões de Deus que viveu, né? 29. E depois dessas coisas morreu Josué, filho de Num, servo do Senhor, sendo da idade de 110 anos. Não há mais alto elogio que possa ser dado a qualquer homem ou mulher do que o referir-se a eles como servo do Senhor. Josué finalizou a sua vida com o pleno conhecimento que ele tinha completado as responsabilidades que Deus lhe impôs sobre ele, e o tinha feito sem se desviar da sua fé. 30. E o sepultaram no termo da sua posse em Zerá, que está no monte de Efraim, ao norte do monte de Gás, né? A tradição diz que eles esculpiram sol nascente sobre a pedra, né? Glória a Deus. Sol nascente sobre a pedra. Glória a Deus. Santo, santo é Deus. Posto sobre a entrada da tumba, isto comemorou o tremendo milagre feito pelo Senhor quando Josué pediu que se prolongasse o dia para que a vitória fosse completada. Deus honrou a sua petição. 31. Israel, pois, serviu ao Senhor durante todos os dias de Josué, todos os dias dos anciãos que ainda serviam depois de Josué, e que sabia todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Podemos apreciar aqui o valor da influência pessoal. Todos os dias do governo de Josué foram somente 14 anos, e todos os dias dos anciãos que viveram depois dele só 3 anos. E então veio o lapso rápido de Israel com as abominações da idolatria. 32. E também sepultaram em Siquém os ossos de José que os filhos de Israel havia trazido do Egito. Naquele parte do campo que Jacó comprou do filho de Emor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e foi tornado posse dos filhos de José. A propósito, tanto José como Josué, os dois chegaram a viver no 110 anos. Gênesis 50, 24, 26. Pode ler lá que você vai encontrar. 33. E também morreu Eleazar, filho de Arão, o qual sepultara na colina de Finéias,
seu filho, que lhe fora dado no monte de Efraim. Um capítulo glorioso. Termina em seguida um capítulo escuro. Está por começar com respeito a Israel, né? Olha. Os homens têm glória, Deus dá, conquistas, vitórias quando obedece, derrota quando desobedece, constrói reino, família, reino, tudo, riquezas, mas tem o dia da morte que Deus dá também, né? Aqui chegou o fim desses homens fortes, poderosos como Josué, 110 anos. Assim como José também, 110 anos. 10 a menos do que Moisés. Moisés, 120 anos. 40, a sua primeira parte no Egito, 40 no deserto, e mais 40, 40 no Midian e mais 40 no deserto, dentro do povo. 3 períodos de 40, Moisés. E seu sucessor, 110. Né? E seus pais Jacó, 147, seu pai Abraão, 175, e seu pai Isaac, 180 anos, né? O filho da promessa, o risada, 180, 5 anos mais velho do que o seu pai, né? Homens que Deus usou para uma história na terra, né? Teve princípio esta obra e fim. Como vai acontecer conosco? Nós pelejamos nesta terra, construímos lares, uns constroem famílias, outros constroem riquezas, fama, mas o final é envelhecer e morrer. Assim como a árvore na floresta, né? Que nasce, cresce, enverdece, floresce, frutifica, depois se seca e cai na terra e vira pó. Assim é o homem também. Não tem saída para nós. Não tem reino eterno aqui nesta vida. Reino eterno é para conquistar aqui nesta vida, para viver com Deus no dia da ressurreição, né? Por isso que temos que servirmos a Deus e se preparar para o dia da nossa partida deste mundo para a terra prometida, né? Vai chegar o dia e ninguém nos escapa, porque é marcação por Deus, né? Esses homens aí como Moisés e Josué, toda essa turma que construiu essa história de vida real, de verdade, para nós no dia de hoje, estão dormindo. Só vão acordar no grande dia do Senhor, né? Meu Deus. E o sinal de nossos cabelos brancos aqui é o florescimento da árvore, né? É o amadurecimento da árvore. E o fim que está chegando, né? Perdemos forças. E não há nada que repõe mais essas forças que nós vamos perdemos a cada dia, né? É só servir ao Senhor e esperar com paciência, que vai chegar o fim. A obra começa, tem começo e tem fim, né? E nós somos uma obra na mão de Deus. E Deus começa ela e Deus termina ela, né? Por isso, temos que amar ao Senhor nosso Deus e servirmos só a Ele, né? E amarmos uns aos outros, e perdoarmos uns aos outros, e suportarmos uns aos outros, né? Que as mesmas coisas que aconteceram lá com os patriarcas da fé, irão acontecer conosco também, conosco, um dia, né? Amém, irmãos? A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo,
seja derramado em nossos corações, desde agora para todo sempre, assim seja amanhã. Amém. Terça-feira, irmãos, eu vou fazer a pregação no livro, no capítulo de Josué, capítulo 19, versículo 1 ao 51, porque eu não compartilhei essa mensagem, né? Eu preciso pregar ela de novo para quarta-feira partir para outro livro, né? A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja derramada em nossos corações, desde agora para todo sempre, assim seja, amém.